Olá, sou Hugo Vasconcelos do portal Hugo Cursos e eu vou apresentar para vocês aqui um sistema que eu desenvolvi, tá? Ele foi desenvolvido em 8 cursos, 8 módulos do zero, que é um sistema para gerenciamento de escritório. Não tem um escritório específico, então eu coloquei rotinas que são comuns aí, né, em todo e qualquer tipo de escritório. Você acompanhando e aprendendo a montar toda a estrutura, óbvio, você vai adequar a necessidade do seu escritório ou do escritório aí, né, do seu cliente, caso você seja um desenvolvedor. Se você não é um programador, não se preocupe, eu ensino desde o zero e detalho muito aqui para que você consiga desenvolver o seu projeto, consiga aprender, né, a programação e consiga também implementar e adaptar, né, novos recursos aí dentro dele, ok? Depois eu vou montar também um aplicativo, né, com as principais funcionalidades para que também você possa ter à mão essas funcionalidades aí de forma rápida, mas depois eu falo do aplicativo. Vou mostrar então e apresentar todo o sistema. Qualquer dúvida que vocês tenham também relacionada às aulas aí, ao treinamento, eu dou suporte e auxilio, tá? Qualquer dúvida que seja relacionada aos cursos. Se vocês quiserem testar esse projeto, eu vou aconselhar também vocês acompanharem o vídeo para aprender a mexer tudo e ver, mas para quem quiser testar, tá aqui o endereço, tá? escritório.hugocursos.com.br. Aí você pode fazer o acesso aqui, eu vou deixar já padrão o usuário administrador, que é esse aqui, ó. Existem alguns outros níveis de usuário, mas já falo aí, né, também. É melhor entrar com o administrador que tem todas as funcionalidades abertas. Nos outros vão estar limitados a algum ou outro recurso. Vou só pedir para vocês não apagarem e não mudarem também as informações dos usuários para os outros alunos também poderem testar, ok? Aqui ele abre então, né, cai no dashboard mostrando todas as informações para o administrador. Eu julguei necessário essas informações aqui, mas eu ensino vocês colocarem qualquer informação aqui dentro desses cards. Então talvez você tenha uma preferência em totalizar ou mostrar alguma outra coisa que eu não tenha inserido aqui, tá? Por isso é muito importante vocês acompanharem a aula, porque vocês é quem vão adaptar depois de acordo com a sua necessidade. Eu espero que vocês façam isso e espero também que vocês me deem sugestões e ideias para que eu possa criar novos modos colocando essas implementações que sejam genéricas, que vão servir para outros usuários aí também, tá? Aqui nós temos gráficos que eu ensino a fazer alguns comparativos em linha e em colunas, onde eu fiz aqui 2 comparativos, um de contas a pagar e receber e outros de movimentações, tá? Que foram entradas e saída. Ensino a personalizar aqui, colocar quantas linhas vocês quiserem, colocar o range, colocar os títulos, então você consegue adaptar aí, né, em tudo. Aqui ele pega todos os logs que são feitos no sistema, por uma questão de segurança, tá? Isso também vai ter um menu aqui específico para isso, porque ele só mostra os últimos. Mas aqui, por questão de segurança, tudo que é feito no sistema vai ficar armazenado ali, informando qual foi o usuário, hora, data e o que ele fez. Aqui existe, na opção do administrador, você pode mudar os dados do perfil, isso de qualquer usuário, né? Mexer nas configurações do sistema, tá? Com nome, telefone, isso aqui é mais para a questão do relatório, o endereço que vai apresentar também no relatório, o e-mail principal. Se você quer fazer aquela captura de log ou não, eu acho super interessante fazer, mas tem usuário que não gosta porque o sistema pesa um pouquinho, porque todo recurso ele manda para o banco de dados, né? Quantos dias você quer que limpe esses logs, porque isso aqui, como tudo que é feito, armazena no banco de dados, se você não tomar um cuidado com essa limpeza, rapidamente seu banco de dados enche, né? Rapidamente não, porque esses bancos de dados, como são textos somente, né, vai demorar, mas um dia ele vai encher, então é ideal que você faça essa limpeza, ok? Eu defini 40 dias, mas talvez você ache pouco, talvez você prefira que seja 2 meses no mínimo ali, né? E aí você pode configurar e pode configurar de acordo com a necessidade do seu cliente, tá? O tipo de relatório que você quer que ele gere, HTML mesmo ou PDF, eu gosto de trabalhar com relatório em PDF, já eu mostro. E as logos, tanto a logo principal do projeto, a logo aqui do ícone dele, que é essa que fica aqui em cima, ó, ao lado, e a logo para o relatório, que tem que ser em JPEG. Daqui a pouco eu mostro o relatório. Essas foram as informações de recursos de configurações globais que nós temos aqui dentro. Agora, vamos fazer o seguinte. Aqui o outro só logout mesmo do projeto, e aqui ele me mostra quantas tarefas eu tenho pendentes, tá? Então, esse usuário tem 9 tarefas pendentes. Ele vai mostrar aqui as informações de data, né, dia, o que ele tem que fazer, mas isso também tudo vai estar na agenda. Já já eu chego lá. Quanto a cadastro, aí nós temos os cadastros, né, a níveis gerenciais do sistema, tá? Que são os cargos que nós vamos trabalhar. Nós temos usuários do tipo RH, usuário do tipo recepcionista, secretário, tesoureiro e gerente, além do administrador. Se você tem necessidade e quer criar outros usuários, tranquilo, pode criar aqui quantos cargos você quiser e quantos usuários você quiser também, tá? Esse cadastro dos usuários, na verdade, ele é feito aqui em pessoas através dos funcionários, eu já mostro. Aqui na opção de frequência,
Nós temos as frequências das contas. Se você tem lá contas a pagar ou receber com recorrência, você pode cadastrar elas de forma mensal, semanal, diária, uma única vez. Eu não coloquei outras, mas você pode cadastrar aí quinzenal, semestral, anual e por aí vai. É só cadastrar, colocar a quantidade de dias, que quando você selecionar uma dessas contas, ele vai repetir ela de acordo com aquela quantidade que foi aplicada aqui, tá? E aqui também tem contas bancárias. Eu fiz duas, Itaú e Bradesco, porque às vezes você recebe um pagamento ou paga uma conta e aí ele tem que fazer a entrada ou saída daquele valor em uma dessas contas, para que você tenha um controle melhor depois no seu financeiro. Além do caixa, cartão de débito ou crédito, que também já existem aí como opções, beleza? Todos esses cadastros, eles são feitos assim, ó, né? Você clica, ele não tem nenhum carregamento de página, é tudo feito aqui, eu vou colocar aqui qualquer coisa mesmo, né? Porque não vai fazer diferença ali. É feito com o Ajax, então não tem atualização, ó. Aqui a edição é a mesma coisa, tudo é instantâneo, que proporciona aí um melhor carregamento aqui dentro do projeto, tá? Você pode fazer um filtro, ó. Então aqui você filtra direto com o Data Tables mesmo, tá aí, ó. Então não tem carregamento nenhum aqui dentro. Cadastro de pessoas, nós vamos ter o cadastro dos funcionários, né? Em alguns dados, quando tem mais informações, eu coloquei aqui também para mostrar dados, ok? Por quê? Porque se eu tiver no telefone, embora eu vá fazer o aplicativo, isso aqui, ó, não é muito aconselhável você mexer nesse tipo de sistema com esses dashboards através do celular, tendo que logar e tudo. Então é ideal que você tenha um aplicativo para poder fazer isso. Mas vamos supor que o usuário queira, né, entrar uma vez ou outra, ó, ele só vai mostrar 2 itens da tabela, porque não cabe tudo, você está trabalhando no modelo mobile, então a responsividade tem que ser aplicada de acordo com o que a tela te oferece, te proporciona, mas nada impede de você clicar e poder visualizar todos os dados. Então por isso que eu coloquei essa opção, porque não cabe, até mesmo o modelo web, não cabe tudo aqui na tabela, exceto se eu ficar diminuindo muita linha, espremendo demais o conteúdo, acaba que fica ruim a visualização. Então vamos supor que eu queira ver o endereço desse funcionário, eu clico aqui, ó, e aqui eu tenho as informações dele, ok? Além de poder também gerar, né, aqui a inserção de arquivos, tá? Então, às vezes o RH precisa de anexar um contrato ou alguma coisa, aqui ele tem uma opção para poder subir, ó. Deixa eu ver aqui onde eu tenho uma... Pronto, tem uma pasta aqui onde eu consigo subir arquivo zipado, né? Então vamos supor que ele subiu aqui, ó, esse arquivo que é contrato admissão ou documentos, né? Documentos admissão. Eu coloquei um arquivo por um, ok? Por quê? Porque todo arquivo que entra, ele tem que ter uma descrição. Se for pela gestão de arquivos, que é um pouco mais detalhado, ele pode ter uma numeração, ok? Ah, não, mas eu tenho 20 arquivos, vou subir um a um. Não, pode zipar ele. Se os 20 pertencem à mesma estrutura, né? Então você pode fazer um zip e subir. Então o zip eu permiti que pudesse ser inserido aqui. Por uma questão de segurança, e isso eu expliquei no primeiro módulo, e é assim, é totalmente indispensável que vocês assistam, que vocês sigam o que eu falei, tá? Porque eu já tive problema e já vi muitas pessoas terem problema com determinado tipo de arquivo que permite que seja subido dentro do projeto. Aqui eu limitei, são arquivos do tipo TXT, né, como esses do Word também, DocX, planilhas, zip, PDF e algumas extensões de imagem. Jamais você pode permitir que ele suba um ponto .bat, um ponto .php, então tem que ser tratado isso, tem que ser tratado, ok? Aí eu faço esse tratamento, né, e explico também essas condições. Então aqui basicamente é isso, ele faz a gestão e anexa documento por funcionário, tá? Aqui ele pode excluir também, tem um Ajax ali aplicado, e aqui ele pode clicar para poder acessar aquele arquivo ou baixar caso seja um zip. Beleza? Aqui, ó, esses aqui são os documentos, por exemplo, dela. Aqui tem um arquivo do Word, por aí vai. Então você consegue trabalhar e relacionar arquivos com os funcionários. Aqui, além dos funcionários, nós vamos ter a opção dos clientes, que também possui esse recurso, tá? Porque às vezes você fez aqui uma venda para um cliente, quer anexar a ele um comprovante da venda ou uma nota fiscal ou algo do tipo. Então você tem a opção para poder anexar, fica mais fácil depois para você controlar esses arquivos. Quando você falar, eu queria ver só os arquivos que são da minha cliente Thalita. Então se você vier aqui no GED buscar pelos arquivos, você consegue encontrar, porque eu fiz vários filtros, mas é muito mais fácil que você venha nas opções do cliente e clique aqui, ó, que ele só vai mostrar os arquivos que estão relacionados a ele. Então, pensando nessa condição do filtro, né, eu acho que fica melhor dessa forma que eu estruturei. Mas nada impede de você modificar e aplicar conforme a sua preferência, tá? Aqui tem um outro campo que eu não mostrei, que é só para deixar ativo e inativo. Que se tem um cliente que está inativo, na hora que você fazer uma conta a receber, para receber um valor dele, ele não vai ser apresentado lá, ok? Tem isso aí também. Além do cadastro de pessoas, nós vamos ter fornecedores, que é a mesma coisa, e aqui tem a gestão dos usuários.
tá? Onde o administrador e o gerente podem visualizar essa tela e somente eles podem, os outros não. E aqui ele vai mostrar a senha que o próprio usuário, todo usuário cadastrado, ele vem com a senha 123 como padrão. E lá no próprio painel dele, ele vai fazer essa modificação. Aqui nas movimentações nós temos as contas a pagar e contas a receber, como são iguais, né? Eu vou mostrar uma delas. Então aqui eu vou clicar na conta a pagar, eu posso definir uma descrição ou não, tá? Mas eu tenho que ter uma descrição ou um fornecedor, um dos dois. Vou colocar aqui, ó, conta de luz. E aqui então não teria necessidade de fornecedor, porque é um pagamento de uma conta de luz. Vamos supor que veio R$ 980 e eu tenho até o dia 4 para poder fazer o pagamento dessa conta. Aqui eu tenho a opção das frequências, ó, onde eu posso determinar, né, se é uma frequência de uma única vez, se é todo dia, se é semanalmente, se é mensal. Essa não tem jeito, essa é uma vez só mesmo. Da onde eu vou fazer a saída para poder fazer o pagamento dela, então vem as duas contas que eu cadastrei, mais essas três opções, tá? Vamos supor que vai ser do caixa mesmo. E vamos supor que eu queira colocar um PDF ou uma foto dela ali. Então pronto, ó, faço o cadastro e está feito aí. Ele já me mostra aqui ela, a conta de luz 980, e ela fica aqui acima. Posso visualizar os dados dela, né? Posso excluir aquela conta, posso fazer um parcelamento. Não é a ideia aqui dessa conta, mas ó, se eu quiser fazer um parcelamento, também posso definir uma frequência para ela. Tá aí, ó. Parcelei ela em duas vezes, 490, cada uma das parcelas, né? Posso fazer uma baixa, essa baixa pode ser parcial ou não, pode ter multa, juros ou desconto, conforme aqui aquilo que você queira lançar, tá? Se eu fizer aqui uma baixa parcial, ó, de R$400, vou deixar a saída no caixa, mas se eu quiser aqui modificar, às vezes eu quero fazer 400 no caixa e 40 ali de uma conta do banco, tranquilo, né? Poderia também efetuar dessa forma. A data que eu estou dando a baixa, tá vendo? Posso modificar aqui também. Isso não tinha, implementei também no último. Então ele fala o seguinte, ó, a conta ela era 490, tá? Foram pagos 400, então ficou um resíduo de R$90. Ele me mostra aqui, ó, essas informações ali. Eu poderia também mostrar e especificar essas etapas que estão pagas, porque tem uma tabela que guarda essas informações. Isso eu mostrei no financeiro. Eu tenho um controle financeiro, que é um sistema com 8 modos só para financeiro. Se você quiser muito mais informações de financeiro para poder colocar no seu escritório, eu aconselho também depois vocês acompanharem esse projeto. Quem quiser testar ele está aqui, ó. Tá? Que vai ter muita coisa relacionada aí à estrutura financeira que realmente vai ser interessante, vocês podem aplicar aí para esse projeto. Então aqui nas contas a pagar e receber, ele tem a questão de plano de conta, ó. Então é bem mais completo do que aquilo que nós temos, despesa, entra muito mais recursos, mas com o conhecimento que eu passo aqui também dá para vocês implementarem, ok? Dá para vocês implementar, porque aqui tem uma coisa mais direcionada, né? Então você não vai nem perder tempo implementando, porque já tem ali, ok? Aqui nós temos a opção também de fazer a inserção de arquivo, né? Para poder anexar uma nota fiscal ou algum outro documento ou arquivo relacionado àquela conta. Então eu não preciso depois procurar aquilo lá nas opções do arquivo. Eu tenho aqui dentro, ó, e consigo, né, trabalhar com essa informação. Aqui eu vou colocar uma descrição para ele e tá feito, ó. Ele já insere ali para mim. As contas a receber é a mesma coisa, tá? Eu vou dar uma baixa aqui total nenhuma, ó. Na hora que eu clicar em baixa, ele já vai executar ela. Se eu quiser uma conta, vamos fazer aqui, ó, uma conta com frequência mensal. Então vamos supor que todo mês eu pago para esse fornecedor R$350. Então eu já posso colocar aqui, ó, mensal, né? A saída aqui eu vou colocar no Itaú, tá? Não é obrigatório colocar um arquivo, tá? Porque nem tudo vai ter arquivo, então isso é opcional, você consegue inserir sem arquivo e depois também consegue vir nas opções de edição e editar essa informação tranquilamente ali. Aqui, como ela é mensal, assim que ele der a baixa desse determinado valor, ó, ele já cria uma outra conta para o próximo mês. Então percebam que, pegando a mesma data de vencimento, se eu tinha colocado que aquela data de vencimento é dia 1/11, ó, automaticamente assim que ela for quitada, ele já cria para 1/12. E assim vai, então você não perde tempo tendo que ficar criando aquela conta ali. Agora, além disso, nós temos as contas a receber, que é a mesma coisa, só que ele recebe, né? Obviamente ele não faz pagamento do fornecedor, então aqui eu mudei para cliente, e ali você vai poder selecionar um dos clientes que estão cadastrados. Temos aqui a parte do extrato do caixa, tá? Que é bem simples, então ele está mostrando a data. Percebam que aqui na data de hoje eu fiz essas movimentações, então saiu um valor de 15, aí esse ficou meu saldo, que meu saldo era ele pega todo o saldo do período, tá? É como se fosse um extrato bancário mesmo. Aqui ele mostra só o saldo, ó, que eu tenho aqui, ó. Aqui é de todo o período, aqui é do que eu estou filtrando. Então hoje foi 105 negativo, hoje. Então esse aqui, ó, é o saldo de hoje, é o saldo do período do filtro, esse é o saldo total.
Aqui, então teve 15, depois entrou 800, depois saiu 400, depois saiu 490, tá? E aqui ele foi modificando, ó, o meu saldo de acordo com aquilo que foi entrando ou saindo ali. E assim foi feito. Eu consigo filtrar somente as entradas, somente as saídas no dia, ó, tá vendo? Então, somente as entradas hoje teve 800, só a saída nós tivemos ali 905, então ele mostra aqui. Eu posso colocar também os valores, ó, do mês anterior, né, ou aqui do dia 26 até o dia 1, e aí ele vai, aqui o saldo continua o mesmo, que é o tanto que ele tem em caixa ali, né, mas nesse período teve 166 negativo, e tudo aqui ele está me mostrando conforme foi aquela movimentação. Posso verificar somente ontem, teve uma conta só, posso verificar somente hoje, eu posso verificar todo mês, ok? Que dá na mesma, que hoje é o dia 1º do 11. Agora, posso ver também o que eu tenho hoje no cartão de débito, ó. Tive uma conta a receber ali e recebi R$250 no débito. Posso olhar o cartão de crédito, tive nada hoje. Banco Bradesco, tive nada, e Itaú eu fiz aquele pagamento nele. Então, eu consigo filtrar o meu extrato por lançamento que eu tenho aqui, né? Basicamente é isso. Tá? Você pode também fazer de outra forma caso você tenha preferência. Ou gerar um relatório, né? Relatório bem simples, ó. Vamos gerar um relatório de hoje, do dia 1 mesmo aqui. Aí ele me mostra aqui, ó. Eu quero gerar as movimentações de tudo, só do caixa, só do débito, do crédito, de um dos bancos. Vamos fazer de tudo mesmo, né? Somente entrada, somente saída. Então foram as opções que eu dei para que pudessem ser feitas ali os filtros, ó. Tá aí, ó. Relatório financeiro, né? O dia que eu fiz, que eu gerei ele, o dia que eu apurei, tá? Aqui a logo que você mesmo vai determinar e vai colocar aí no seu projeto, e os dados, ó, o que saiu, o que entrou, né? Os saldos aí desse período que eu apurei, né? O tanto que entrou, o tanto que saiu e o saldo total que eu tenho ali. Aí tem aquelas outras condições, ó. Vamos ver no Itaú, o que teve? E ele vai mostrar para mim as movimentações do Itaú, que foi somente aquele determinado valor. Então, tudo que eu tenho aqui, né, foi gerado através desse relatório. Eu posso definir aqui, personalizar da forma que eu quiser. Se você necessitar de outros parâmetros também, né, pode estar aplicando aí. É claro que o meu projeto aqui do financeiro, por exemplo, gera um relatório de movimentações, né, muito mais elaborado que aquele. Então vai ter plano de conta, vai ter o subcategoria daquele plano de conta, né? Poderia ser aqui, porque aqui já envolve também opção empresarial, muitas outras coisas, né? Tem aqui forma de pagamento, aqui no caso, como ele é um sistema financeiro, também entra condições de vendas, né? Então eu tenho aqui, ó, contas a pagar, a receber. No outro eu tenho basicamente isso, mas aqui eu tenho venda, compra, tenho transferência, tenho muitas outras informações, tá? Que você precisar, né? Aquela estrutura vai agregar. E também pode ser que eu venha, se tiver uma demanda legal, implementar outras coisas. Por isso eu espero que vocês me mandem sugestões para que eu possa deixar o sistema, né, cada dia mais completo. Embora quem acompanha as aulas aí sempre consegue estar implementando. Vamos para a parte de tarefas, tá? Então eu cliquei aqui nas opções de tarefa do escritório, e quando é o administrador ou o gerente, ele tem essa opção. Então ele pode delegar uma tarefa para qualquer outro usuário aqui do sistema, para qualquer outro funcionário, né? Então vamos supor que ele queira delegar uma tarefa para a Marta do RH, para ela checar, ó, contratos, né? Então aqui é só um breve título com a data aqui, a hora que você quer estipular para que aquele funcionário faça isso. Se tiver uma descrição, ó, contratos de trabalho. E aqui, obviamente, ele vai fazer uma explicação, né, daquelas informações. Que eu coloquei esse campo, mas porque alguns alunos pediu para ensinar isso e eu não tinha nenhum projeto com isso, né, então eu acabei colocando aqui, você pode personalizar e salvar, ok? Tendo feito isso, ó, tem aqui as mesmas informações dos outros, eu posso fazer edição, eu posso definir como concluída ou não essa tarefa, como administrador, como eu lancei para ela, quando ela acessar o sistema, é a Marta. Deixa eu ver aqui qual é o usuário dela. RH@hotmail.com. Na verdade é o único usuário que eu fiz aqui como RH. Então na hora que ela entrar, ela vai ter aqui, ó, aquela tarefa, tá vendo minha tarefa pendente, ela já aparece aqui para ele, ó, checar contrato, né, e ele consegue visualizar na agenda dela essa informação. Se clicar em cima, tem todas as informações que foram definidas ali, ok? Eu vou mostrar aqui também essa questão ali. Vamos voltar lá, ó. Vamos aqui. Vamos entrei com ela novamente, não quero entrar com ela, quero entrar com o administrador. Pronto.
Aqui então é só para delegar mesmo essa tarefa do escritório, né? Aqui as minhas tarefas, então eu mesmo posso gerar isso, todos os usuários podem fazer, ó, não tem a opção do... É a mesma coisa, só que não tem a opção do funcionário, então ele gera para ele mesmo a tarefa. E a agenda de tarefas, onde ao clicar aqui, ele pode visualizar, né, todas aquelas informações. Já vem com o usuário dele, tá vendo? Mas não, se eu quiser ver aqui, ó, a Marta, né? Ah não, então ela tem hoje às 16h40 essa, eu poderia vir aqui e criar uma nova tarefa para ela, sabendo que a agenda dela está livre em determinado horário. Então, eu poderia vir aqui, ó, tarefa 2. Pronto, eu vou colocar aqui, por exemplo, para as 18 horas. E vou salvar, e vou determinar aquilo ali. Então, eu estou vendo aqui o que ela fez, o que ela não fez, se tem horário ou não, tá? Eu mesmo posso aqui, ó, definir como concluída, ela pode também. Eu posso desmarcar, porque às vezes concluiu, mas a tarefa não ficou bem feita, ou ficou incompleta. Então, eu dei essa possibilidade para o administrador, o gerente, fazer isso aí e visualizar. Se for o usuário, ele não vai ver essa opção aqui em cima, ó. Ele vai ter como lançar as tarefas dele, gerenciar as tarefas dele, com o calendário aqui e tudo mais. Mas ele não vai conseguir fazer aquela instrução ali. Eu nem lembro quais foram os outros dias que eu lancei tarefa. Mas nos dias que tiverem, ele puxa automaticamente aqui para mim. Ah, não, é porque tá com ela, né? Com o administrador deve ter mais aqui, ó. Aí, ó, aí já tem, ó, dia 22, 21, 20, tá vendo? Então já tem mais, ó. Que foi, provavelmente deve ter sido quando eu criei essas aulas com as informações. Mas beleza, então, ok, esse calendário ele é do próprio template, tá? Então eu ensinei a trabalhar em cima dele e ensinei a trabalhar de duas formas. Nós vamos ver a outra forma na parte do ponto, que é a gestão do RH. Antes vamos para a gestão de arquivos aqui no GED, aonde eu deixei cadastrar setores, porque eu pensei da seguinte forma. Para uma questão de filtro e organização melhor dos arquivos, vão ter arquivos que vão estar relacionados à recepção, outros ao nível gerencial, outros ao RH e assim por diante. Então eu criei setores, você vai definir quais os setores você quer trabalhar com esses arquivos. Esses setores, eles vão estar relacionados com as categorias. Então, vamos supor que no setor gerencial, quando eu clico aqui, ó, né, eu tenho aqui no setor gerencial, ó, contratos, eu tenho, vamos colocar aqui, documentos, ok? E eu posso ter vários outros. Então eu coloquei aqui, por exemplo, ó, que eu tenho um contrato e tenho documentos. Aqui no setor de RH, arquivo de demissão, arquivo de admissão, folha de ponto. Então é para poder facilitar depois na hora de fazer uma busca. Agora, vamos supor que eu queira ainda filtrar ainda mais, né? Não é obrigatório você fazer todos esses, ok? Só ter pelo menos um setor ou mais de um setor ali para você organizar. Se achar necessário, você cria categorias e relaciona eles. E se achar necessário também, eu criei grupos. Por quê? Porque eu pensei o seguinte, contrato, eu posso ter muitos, eu posso ter contrato de locação, eu posso ter contrato aqui de compra e venda, eu posso ter vários tipos de contrato. Então eu posso criar grupos para essas categorias. Então vamos supor que eu venha aqui, ó, no setor RH e venha aqui na admissão e queira criar um grupo. Então vamos colocar aqui, ó, comprovantes de endereço. Ó, poderia ser feito assim. Todos os comprovantes de endereço relacionados à admissão estão aqui dentro desse grupo. Depois, quando eu quiser fazer uma busca, é como se eu tivesse criado uma pasta aqui dentro, onde eu tenho essa organização, tá? Então, a ideia que eu montei para que nós possamos trabalhar dentro dessas opções, né, são essas aqui. Aqui no cadastro de arquivos em si, ele vai buscar por data, que foi ali cadastrado, obviamente, aqueles arquivos, né? Então você pode verificar tudo que foi cadastrado no mês, tudo que foi cadastrado no dia, na semana e por aí vai, né? E também tem opção para você poder filtrar aqui, tá? Pelo nome dele. Então vamos supor que eu coloque aqui, ó, do mês anterior até esse mês e queira buscar aqui determinado arquivo pelo contrato ou com o número do documento, né? Eu não sei que eu, olha lá, 000, ele vai achar alguns que eu tenho aqui, né? Porque não foi todos que eu lancei número, ok? Já vou mostrar para vocês. Mas a forma mais fácil de trabalhar é aqui, ó. Então, não, eu quero o quê? Eu quero achar um arquivo do setor de RH, ok? De alguma categoria específica, ó. Folha de ponto, não cadastrei nenhum. De admissão, cadastrei esse. Então ele vai buscar conforme aquelas opções que eu tenho aqui. É comprovante de endereço, é sem grupo definido. Então tudo que eu quiser ali eu consigo aplicar dentro dessa instrução. Para cadastrar o arquivo, eu clico aqui em arquivo, então eu tenho o número de identificação, que não é obrigatório. Na verdade, o obrigatório aqui é só o nome, tá? Só o nome aqui mesmo e o arquivo. O resto não é obrigatório. Esse arquivo ele pode ter uma identificação, provavelmente ele tem que ter uma descrição qualquer. Então, nem que seja aqui, ó. Pronto.
Se tiver alguma data de vencimento, você coloca, porque alguns arquivos têm essa data de vencimento. Aí você relaciona um setor. Vamos supor, eu posso deixar até todos, não é obrigatório colocar. Mas eu vou colocar aqui. Então vamos supor que esse é um arquivo do setor gerencial. Ele tem alguma subcategoria? Poderia ter, contrato. Ele tem algum grupo relacionado a ele? Contrato de locação? Não, é sem grupo. Então posso deixar sem. Ele tem algum fornecedor cadastrado aqui relacionado a ele? Não, ele é um contrato de algum cliente. Se for de algum cliente, eu posso selecionar aquele cliente, mas não necessariamente eu teria que selecionar ele, ok? Então é opcional isso aqui. Ele é um contrato de algum dos funcionários? Se fosse também, eu poderia ter selecionado. Então basicamente é esse ou esse, Não vai ter como ser mais de um, porque ele está relacionado à pessoa. E aqui a descrição. Então eu poderia colocar alguma informação e aqui sim eu subo aquele determinado arquivo. Pronto, aqui ele vai me falar que o nome do arquivo já está cadastrado, então ele não vai deixar eu cadastrar com 2 nomes, uma questão lógica, ok? Depois aqui nós temos essa opção para poder encontrar o arquivo, então se tem 2 arquivos com o mesmo nome é ruim, então eu deixei essa validação. Não significa que você tenha que deixar também, talvez você queira trabalhar de uma forma diferente de mim, permitindo mais de um arquivo com o mesmo nome, desde que ele tenha um número de identificação diferente, conforme você prefira aí mesmo. Deixa eu ver se esse aqui já tem. Não é possível, Mudar aqui ele. Ele está dando agora que o número do arquivo já tem. Vou trocar e vou mandar. Pronto. Então agora ele cadastrou para mim. Posso editar, alterar aquelas informações que foram feitas ali. Ok. Posso visualizar os dados também desse arquivo. Tudo mais, Tá tudo aí, Quem cadastrou ele, tá? Se tem algum fornecedor definido, algum funcionário, algum cliente, Se tem alguma data de vencimento, então, todas as informações estão aqui. Mas você pode acrescentar quantas outras vocês julgarem aí necessário. Então, essas são as opções aqui do GED, lembrando que eles podem estar relacionados direto aqui, aos funcionários, aos clientes, aos fornecedores e também às contas a pagar e receber, que tem a sua gestão de arquivo ali por partes. Lançamento de ponto, vamos lá, lançamento de ponto, você vai selecionar aqui o funcionário, então vamos supor aqui que seja, vou fazer aqui desse primeiro mesmo que está aqui, então vou clicar aqui no dia 2, ele já abre para mim a modal, então é uma forma diferente de trabalhar ali com ele e eu lanço aqui as informações. São mais cadastros para o RH poder passar, tá? Para o setor aí responsável como a contabilidade, para ele, a partir dessas informações que foram geradas aqui, ele lançar a folha de ponta. Mas como eu não tenho um conhecimento dentro dessa área, eu fiz conforme o que os alunos me passaram, acredito que aqui vocês vão implementar algumas outras coisas que também sejam relacionadas e tenham necessidade aí dentro do seu escritório. Se você já tiver um conhecimento em folha de ponto, em alguma parte contábil, eu acredito que você vai conseguir implementar muita coisa interessante. E eu espero que os alunos me deem esse feedback aí, para que eu também possa criar depois outros módulos ensinando. Não é a minha área, mas desde que me passem as rotinas necessárias, o que precisa ter, por exemplo, dentro de um relatório ou algo assim, eu consigo montar aqui e faço de acordo com essa necessidade. Então aqui é isso, você vai cadastrando aqui, vai inserindo essas informações. Se der hora extra, vamos supor aqui, meio-dia e 40. Aí eu vou deixar a saída no mesmo. Quando eu clicar em salvar, ele vai dar hora extra, tá vendo? Ele vai mostrar aqui, quanto tempo que foi, de hora extra. Então poderia lançar também uma folga, um feriado, algo do tipo assim, e ele vai estar mostrando tudo aqui conforme essa informação aí, que foi passada. Vou modificar aqui, gerente, eu lembro que eu tinha lançado algumas informações para ele, ou foi para outro aqui? Foi para esse usuário, na verdade. Então ele tem 3 informações ali lançadas dentro daquele determinado mês. Aí você vai conseguir visualizar isso também. Então se eu tiver, por exemplo, que vir aqui na Marta e verificar o que eu lancei de ponto para ela determinado mês, ele vai estar mostrando aqui para mim, E aí eu vou receber essas informações aqui, posso adicionar, posso modificar, eu tenho como editar, tenho como excluir caso eu tenha feito de forma incorreta. Vamos voltar aqui com o gerente. O gerente, aí aqui tem mais informações dele. Então ele tem várias folhas de ponta aqui, várias anotações que foram feitas dentro dessa determinada data. Vou clicar aqui para poder gerar o relatório. Ele vai gerar o relatório. Prontinho. E aqui eu criei ele desse jeito, coloquei esses campos, mas
Tudo que você precisar acrescentar aí, né, é só criar mais uma coluna e puxar aquela determinada informação. Coloquei aqui o nome do funcionário, né, o salário que é cadastrado e relacionado a ele e como foi os dias aqui, o que ele teve de folga, falta, né, de hora extra. Aqui vem o campo para assinatura dele. Ok? Essas informações aqui que eu tenho, acabou que eu puxei o endereço, foi aqui embaixo. Ó. Talvez não dê para vocês verem, deixa eu ver aqui. Ó. Aqui, ó, tá, ele está aqui embaixo. Pronto. E isso é configurado lá naquela tela de configurações do sistema mesmo. Basicamente para poder sair no relatório. Então a parte aqui que eu montei para lançamento de horas, né, é dessa forma aqui. E aqui a gestão do log, onde eu posso visualizar os logs que foram feitos. Ó. Então tudo que eu fui mexendo aqui, ele vai lançando. Então eu tenho aqui, ó, às 25, né, já é isso tudo já, 27 agora. Eu fiz o que? O usuário Hugo Vasconcelos, ele mexeu, ele fez uma inserção do registro número 34, tá? A descrição desse registro foi isso aqui, ó, foi um lançamento de hora, né, na tabela de jornada. Então eu tenho todas as informações aqui. Aqui ainda eu tenho mais opções caso eu queira visualizar, né? E poderia então olhar todos os logs. Ah, não, mas eu queria gerar um relatório desse log. Tem aqui também, ó. Vamos supor que eu queira ver tudo que esse usuário aqui ó, fez, ó. Deixa eu ver aqui a Marta. Acho que ela que é do RH, né? Vamos ver tudo que ela fez hoje. Não vou definir ações, mas eu poderia ver, ó, só de inserção, só de exclusão, só de edição, porque logs são muitas coisas. Imagina um dia todo trabalhando em cima do sistema, quantos logs você não vai gerar? Então, por isso o filtro deve ser bem específico, tá? E aqui eu poderia também selecionar aquelas determinadas tabelas que eu quisesse trazer aqueles logs. Eu vou mandar aqui ele chamar o relatório. Ó, tá aí, ó. Tudo que ela fez foi isso. Mexeu aqui na tabela de usuários, né? Determinada hora, fez login, logout. Basicamente foi isso, né? Porque eu não inseri nada com ela, então foi só login, logout. Essas foram as descrições e o que aquela usuária, no caso ali, fez dentro do sistema. Eu atualizei aqui novamente porque no meu código, como eu mudei o banco de dados do servidor local para o hospedado, ele estava pegando aqui na index o nome escritório, que era o nome do banco de dados. Agora eu apontei para ele pegar a variável banco, que carrega o nome do banco. Então, independente de qual seja, e o certo é isso aqui mesmo, tá? Ele vai sempre buscar o nome do banco de dados, aí vai funcionar aqui, ó. Então, vamos supor que eu queira gerar um relatório de hoje de todas as ações que eu tenha feito na tabela de arquivos. Ó, somente na tabela de arquivos. Então, é possível com que eu faça um relatório, né, com base em uma das tabelas. Então, ele me mostra aqui, ó, tudo que eu fiz na tabela de arquivos, aí o que estão relacionados a arquivos também, tá aqui a categoria de arquivos e grupo arquivo, também entra, porque ele busca um like, ou seja, aproximado ali, né? Se eu quiser só da categoria de arquivos, eu posso também filtrar por ela, ok? Então ele mostra aqui tudo que foi feito, que estão relacionados aí aos arquivos, as descrições, registros, quem mexeu, todas as informações necessárias ali para os logs. O template é totalmente responsive, você consegue aqui então trabalhar com a responsividade dele, ó. Então nós temos aqui os cards, né? Tenho aqui a opção do menu, onde eu posso abrir aqui esse determinado menu para poder trabalhar com os recursos dele. Aqui as notificações também, né? Aqui os seus cards e os gráficos e tudo mais que eu tenho aí dentro. Quanto aos menus, eu já tinha explicado aí também que nós temos a responsividade, então nas tabelas ele vai mostrar aqui, ó, essas opções e aí nós vamos conseguir trabalhar com o projeto. Embora, como eu já falei algumas vezes, eu vou estar montando um aplicativo agora já na sequência, tá? E o aplicativo vai ter as nossas principais funcionalidades. Percebam que a linha já mudou, porque eu tive aqui, ó, mais lançamentos que foram feitos agora, tá? Então ele já mudou um pouquinho a estrutura, ó, já modificou também um pouquinho aqui esses outros lançamentos e assim vai, tudo que for alterando aí dentro do sistema, ele vai modificando. Então eu espero que vocês gostem do projeto, que vocês acompanhem aí essa sequência dos 8 cursos e consigam desenvolver não só esse sistema, mas diversos outros tipos de sistemas e consigam também adaptar a necessidade de vocês. Podem mandar para mim aí as sugestões, tá? Que sempre é bem-vindo, eu vou anotando e de tempos em tempos eu crio novos modos implementando esses recursos. Se você fizer alguma implementação também, né, me mande aí, me fale o que você fez, que tudo aquilo que foi interessante também eu tenho interesse em fazer para poder passar sim para os outros alunos. Um abraço e até os próximos cursos.